numa perspectiva, se tivermos que analisar divindades, Satanás também é um Deus. Ok. É o Deus da maldade. Percebes? Porque ele tem poderes de influenciar as pessoas sem que as pessoas saberem que ele existe. Percebes? Ele consegue controlar-te a partir da mente sem usar magia, com poderes. Não é como um gajo que está aqui que é mortal. Satanás, se for mortal, não é mortal a visão dos homens, é mortal a visão dos deuses. Certo? Então, ele não podes qualificá-lo a nosso nível. Se tu des um tiro a Satanás, ele não morre. Certo? Se tu des um tiro a Jesus Cristo, aliás, espetaram boa de Xuxo, morreu. Não é? Então, ele, de certa forma, ele tem um posicionamento superior. Tá claro, isso não precisa ser até que esclarecer. Só que Satanás é superior a Jesus Cristo? Eu acho que Satanás não existe, é uma história para culpar os erros de um Deus que também não existe. E que Jesus Cristo não temos provas suficientes, mas tem um legado, uma história que se fala de um Satanás, de um Jesus e de um Deus, e que tem um Jesus lá que é melhor que o pai dele. Ok. Só isso. Agora, Deus, Satanás... Mas ontem tu abordavas isso numa perspectiva um pouco mais africana, onde separavas... Colonização. Exato. Né? Enquadravas aqui o contexto de colonização, no sentido de tentar elucidar os manos que... Nossos deuses foram importados. Jesus não pode ser funcional para os africanos. Percebes? Jesus é algo que veio por consequência da colonização. Para conhecermos Jesus foi necessário que as caravelas dos brancos do Diogo Cão entrassem em Angola, nessa zona de comércio dominado pelos portugueses e alguns espanhóis e ingleses, entre aspas, não é? Que eles chegaram aqui e trouxeram isso, mas eles trouxeram isso por causa do comércio e da comunicação com Roma. Então eles trouxeram isso até nós, certo? É assim que Jesus chega em África, porque a Bíblia não veio para a África via fax, não saiu dos céus por um fax. Nós não temos uma divindade na Terra que recebeu a Bíblia foi produzida na Terra. Tudo que se sabe relativamente às divindades são homens que morreram, que escreveram ou disseram alguma coisa, supostamente, porque os homens que existem nos dizem que os homens foram inspirados por Deus para escrever aquilo. Pode ser que esses homens escreveram dizendo que estes homens foram inspirados e escreveram isso que eles escreveram. Uma reflexão só. É só parar para analisar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nosso Deus é loiro. Não te intriga que o índice de bonecas e brinquedos, heróis da Marvel, tudo mais, só tem um herói preto? Não achas estranho isso? Mas são eles que fazem? Claro, aquilo é para firmar a supremacia branca. Aquilo é para devagar e bem comunicar-te que o branco é superior. Até o nosso Deus é igual a ele. O nosso Deus é produto deles. E nós temos que acreditar. Então ficamos nessa do passinho que toloba, não. Você tem pacto satânico. Eu tenho pacto satânico. Você sabe qual é a religião que os nossos avós praticaram? Nós temos consciência de que a religião dos nossos avós, feiticismo, curandeiros e tudo mais, é erro. Mas eles conseguiram dar soluções a alguns problemas das sociedades deles, como tratamentos medicinais e tudo mais, partindo desse princípio. E tu me vens falar de um Jesus que você vê mesmo nas redes sociais, não, MC do Is voou, é feitiço. Não sei o que, uma vassoura passou no Is, é feitiço. Ok, e está fixe. Você está a ser tribalista com o Is. Você olha no Jesus, não, andou nas águas, em cima das águas, não, é Deus. É milagre. Milagre. Não é Deus, nem milagre, é Deus. Ressuscitou morto, é milagre. Deu visão. Voou, não, é Deus. Voou.
Sabe por que você está conseguindo sentar nessa cadeira? Porque essa cadeira está sobre o terraço. Essa cadeira está sobre o terraço. Sobre o teto do terraço, o chão do terraço. Exato. Jesus está sentado numa cadeira que não está sentada em nada lá em cima e não cai. E não é feitiço, não é Deus. Porque o Deus deles é superior ao nosso. Essa é a visão que passaram os africanos. Os africanos têm que acreditar, você não entende, você vai no inferno, esse é satânico, todo Deus é branco. E você, preto, que foi escravizado por brancos que te contaram essa história, ou contaram aos teus avós, que o Deus verdadeiro é esse. Você hoje aceita, porque o branco disse, sem você questionar, o branco disse. E não que esteja a ser racista, nada contra os brancos, entre aspas, porque eles são mesmo malaic. Mas, epá, a verdade é que seja dita. Essa história toda é para dar props a eles, não a nós. Isso é uma questão de fazer com que viva a supremacia branca. Há uma dificuldade das pessoas levarem... Tu não és a única que afirma que Deus, Jesus Cristo, vieram cá por intermédio da colonização. Há muita gente que tem essa... Mas não preciso ser eu a afirmar. Quando é que chegou aqui Jesus? É histórico, não interessa se eu afirmo ou não, Fly. É histórico, está na história. Como é que Jesus chega em Angola? Jesus chega em Angola, em África, por intermédio das caravelas dos brancos, que diziam que estavam a ir para a Índia à procura do caminho marítimo da Índia, tudo mais, encontraram a África, nos descobriram. Espera aí, os portugueses, quem te disse que nós estávamos perdidos? Para vocês nos descobrirem. Nós não estávamos a vos procurar, nós estávamos aqui pousados na nossa. Você nos descobriu como? Nós descobrimos a África. Até você que conta, nós não, né? Nós que estávamos aqui não interessa. Por quê? Por causa dos jeans que vocês produziram. Hoje não vê o gindongo nesse pitel. Eu também estou achando estranho.